construção do conhecimento. Eu vou disponibilizar essas lâminas aqui pelo Canvas também, tá? Elas já estão lá no SGA, mas para ficar mais fácil vocês assistirem a videoaula e seguindo as lâminas, eu vou disponibilizá-las no ambiente Canvas, na nossa página inicial. Vocês estão conseguindo ver direitinho lá tudo que eu estou colocando? Então amanhã, no nosso horário de aula, eu espero que vocês já tenham visto essa videoaula para a gente poder adiantar e amanhã fica só mesmo por conta de tirar as dúvidas, tá? Nós vamos tentar a videoconferência, tem um link lá convidando vocês para participar. Caso esteja muito cheio, muito intransitável o sistema, né, virtualmente falando, a gente usa o fórum, tá? Que é para digitar, ok? Bom, gente, então depois que a gente já viu os estágios do desenvolvimento cognitivo, e essa aula tem que ser mais rápida, mais breve, porque senão ela fica grande, não cabe na hora de postar no Canvas. Tem que ser aulas breves, claras e sucintas. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver a construção do conhecimento em Piaget, ok? Bom, mais importante é isso aqui, a espiral do conhecimento. Toda situação, problema na vida da gente passa por essa espiral do conhecimento que eu vou explicar hoje para vocês. Ela é fundamental na compreensão da teoria do Piaget, tá? Então, quais são essas etapas? Vamos pegar a situação que a gente está vivendo, de isolamento social, né? Eu acho que é super atual e todo mundo está vivendo isso. Acho que a compreensão vai ser mais rápida. Digamos que você está em casa e acabou o papel higiênico, que hoje virou um artigo de luxo. Essa é a situação problema. Acabou o papel higiênico. O que você vai fazer a partir disso aí? Piaget vai dizer que toda vez que a gente está de frente a uma situação problema, a gente vai acionar esquemas que são conhecimentos anteriores. A metáfora que eu gosto de usar é o Windows Explorer. Tem lá as pastinhas, não tem? Então, dentro daquelas pastinhas tem arquivos. Esses arquivos são os esquemas mentais que a gente tem dentro da gente que vai acumulando ao longo dos estágios, como eu ensinei na última aula, né? Então, a gente aciona os esquemas dentro da gente, ou seja, possibilidades de resolução daquele problema. Então, primeiro de tudo, ele vai dizer o seguinte, que aqui, a gente assimila que tem esse problema primeiro, né? Fala, puxa, e agora? Como que eu vou fazer? Então, é o processo cognitivo de colocar, classificar novos eventos em esquemas que já existem. Então, veja bem, na assimilação, o indivíduo usa as estruturas que já possui. Então, bom, aqui em casa, 2 quarteirões tem um Carrefour. Então, eu vou lá no Carrefour. Ou seja, estou assimilando esquemas de conhecimento que eu já tenho previamente, que eu sei que aqui tem um Carrefour aqui do lado. Vou lá tentar resolver a situação problema. Ok, isso eu estou assimilando. Né? Ou seja, eu assimilei o problema, pensei em esquemas que poderiam resolvê-lo e fui mão na massa, né? A ação. Quando eu tenho essa resolução, nesse primeiro momento, a gente entra na segunda etapa dessa espiral do conhecimento que chama acomodação. É a modificação de um esquema ou de uma estrutura, né, em função de particularidades do objeto a ser assimilado. Só que o que acontece? Eu chego lá e descubro que a prateleira está vazia. Não tem papel higiênico no Carrefour, aqui do meu bairro, 2 quarteirões. O que eu faço? Eu vou ter que acionar novos esquemas para poder ver o que eu faço. Então, aí, o que acontece? O Piaget vai dizer, pegando agora a questão da criança, que após ter havido a acomodação, a criança tenta novamente encaixar o estímulo no esquema e aí ocorre a assimilação. Por isso, a acomodação não é determinada pelo objeto, e sim pela atividade do sujeito sobre o objeto, para tentar assimilar. O balanço entre assimilação e acomodação é chamado de adaptação. Eu estou lá no Carrefour, falo, e agora? Ah, tem um super nosso aqui, mais para baixo. Então, eu vou lá para o super nosso, tento colocar o papel higiênico no meu carrinho, né? Quando isso acontece, ou seja, eu consigo lá, compro o meu papel higiênico, volto para casa, acontece o que é um processo de equilibração, que seria aqui, ó.
Então, veja bem, vamos tentar explicar. Situação, problema. Poxa, faltou papel higiênico. Já sei, vou no Carrefour. Assimilo. Aciono os meus esquemas de conhecimento, que aqui embaixo tem um Carrefour. Joia. Vou lá, acomodei, tranquilo. Acomodar não significa acomodar. Acomodar no sentido que usei daqueles esquemas que eu já tenho conhecimento. Vou lá, tento resolucionar o problema. Não tem papel higiênico no Carrefour. Aciono novos esquemas. Vou para o Supernosso, compro papel higiênico, trago para casa. No final dessa ação toda, aqui é o que a gente chama de processo de equilibração. E aí o nosso conhecimento, gente, olha, ele sempre vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque eu aciono os meus esquemas anteriores de conhecimento. Por isso que não é andar em círculo, ficar fechado, como se estivesse amassando barro. Não. A cada situação, problema que eu vou resolvendo, que eu tenho resolução, vai me levando a cada vez mais para quê? Mais assimilações, mais acomodações, mais adaptações. Enfim, equilibração. Só que aí, o que acontece? Quando acontece o processo de equilibração, é o processo da passagem de uma situação de menor equilíbrio para de maior equilíbrio. Ótimo, estou em casa, com o meu papel higiênico na minha despensa. Uma fonte de desequilíbrio ocorre quando se espera que uma situação ocorra de determinada maneira, e essa não acontece. Que é o que aconteceu comigo no Carrefour. Cheguei lá, não tinha. Aí o que eu fiz? Desequilibrou. Aí eu tive que acionar novos esquemas para poder ir lá no Supernosso e comprar o que era necessário. Isso acontece em toda a construção de conhecimento. A criança principalmente, né? Porque vamos aqui pegar o exemplo da multiplicação. Ela sabe adição e subtração. A multiplicação agora é um fato novo na vida dela. Como que ela vai aprender multiplicação? Os professores eles têm que estar antenados para isso aqui, porque eles vão usar de esquemas anteriores, de conhecimentos prévios que a criança já tenha construído, principalmente na adição, porque a multiplicação são várias adições, né, gente? Isso vezes, isso, não é? Para poder o quê? Aproveitar desse conhecimento anterior, que a criança já domina, já traz, que é a da subtração e a adição, principalmente a adição, para poder introduzir devagarinho o quê? A multiplicação, ok? Então, essa é a espiral do conhecimento em Piaget. Se vocês forem pensar, toda construção de conhecimento, ela acontece assim. A gente tem que ter situações, problemas, para o quê? Para estimular a nossa inteligência. Porque só com situações, problemas, é que eu vou acionar esses esquemas, gente, de assimilação, acomodação, adaptação, para chegar, enfim, o quê? Na equilibração, tá bom? Agora, é uma notícia boa. Vocês já imaginaram o tanto que isso abre perspectivas, principalmente para a educação de idosos e de deficientes intelectuais? Porque é claro que eles vão ter o tempo deles de aprendizagem, né? Uma criança com deficiência intelectual ela vai aprender no ritmo mais lento, no ritmo dela, mas isso não quer dizer que ela não tenha o que? Assimilação, acomodação, adaptação e equilibração. Todos nós passamos por isso, tá? Alguma dúvida, a gente conversa lá no fórum, a gente tenta resolver por lá, tá? Ou na videoconferência, tá bom? Já a aula de quinta-feira, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento do juízo moral da criança. Eu até poderia falar aqui agora, mas não cabe, porque tem que ter tantos minutos a videoaula. Mas eu já vou deixar gravado, já vou colocar lá, que caso vocês queiram ver, tá? Tá tudo lá na página inicial, tá bom, gente? Então agora eu vou fechar isso aqui. E eu espero vocês lá no fórum ou na videoconferência. Todo dia, no nosso horário de aula, eu vou estar aqui de prontidão esperando vocês. Só que para isso, vocês têm que ter assistido primeiro as videoaulas e as lâminas que eu estou postando lá, tá bom? Então, um abração para vocês, gente. Até amanhã.